Obrigado pelo convite e pela presença de todos. Eu vou iniciar então minha apresentação. Vou falar um pouco sobre o futuro. Um futuro que a cada dia que passa se torna mais presente, que é a construção industrializada em concreto. E, em particular, com o uso de chumbadores pré- e pós-instalados. Falar um pouco sobre a minha história. Eu sou engenheiro civil, me formei na Universidade Federal de São Carlos, tenho mestrado em engenharia de estruturas na USP. E um dos desafios da construção industrializada é disseminar o conhecimento de um sistema que nem sempre é muito utilizado no país. Então, tendo em conta isso, eu tenho contribuído com alguns programas de pós-graduação em algumas instituições, como, por exemplo, no IDD, no Mackenzie e na Mauá. A construção industrializada, para ser utilizada, ela precisa de normas técnicas. E, tendo em vista isso, eu colaborei como secretário de duas comissões de estudo, a ABNT 9062, Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado. É a norma que versa sobre projeto, produção e montagem. E a outra norma, que eu fui secretário também, é a 14861, a de lajes alveolares. Além das normas, é fundamental que existam referências bibliográficas, e me juntei a alguns autores, uma iniciativa do IBRACON, com o Instituto Brasileiro de Concreto. Nessa iniciativa, escrevemos 2 livros. O primeiro é o ABNT 9062, Comentários e Exemplos. E o outro livro é o Práticas Recomendadas do IBRACON, Estruturas de Pequena e Moderada Complexidade. Eu trabalho há 21 anos projetando e concebendo estruturas em concreto pré-fabricado. E nos últimos 10 anos eu atuo como diretor de engenharia da Leonardo, que é uma indústria de pré-fabricados, construção industrializada em concreto. Também, durante 6 anos, fui diretor técnico da ABSIC. A ABSIC é a Associação Brasileira de Construção Industrializada em Concreto. E a ABSIC tem como função disseminar o conhecimento para a sociedade do sistema industrializado em concreto, pré-fabricado. Quais são as vantagens da construção industrializada em concreto? Temos várias vantagens. Uma das vantagens, que é muito comum, é a velocidade de execução quando comparado ao sistema convencional em loco. É uma construção mais rápida. E com elevada previsibilidade de cumprimento de prazos e custos. Uma outra vantagem é a qualidade dos componentes. Pelo fato dos elementos serem produzidos em ambiente fabril, numa indústria, o controle, o monitoramento é maior do que nas estruturas convencionais. Também o pré-fabricado tem um apelo arquitetônico, pela possibilidade de se utilizar concreto aparente, pigmentado ou com texturas. Outra vantagem importante é a questão da sustentabilidade. As obras em construção industrializada em concreto geram menos resíduos do que as estruturas convencionais. Também temos a vantagem de, pelo uso da proteção e de concretos de elevada resistência, especificarmos seções menores. Então, com seções menores dos elementos, existe uma economia de material, portanto, mais sustentável para o meio ambiente. E outra vantagem muito importante é a segurança do trabalho. A quantidade de profissionais que trabalham em campo, numa construção industrializada, é menor. E por conta dessa quantidade de profissionais menor trabalhando em campo, nós temos um risco de acidentes também menor.
Nos últimos tempos, a construção industrializada tem ganhado um impulso maior, um potencial de crescimento maior, pelo fato de que os profissionais que trabalham em obras em loco não está tendo uma escassez de profissionais para trabalhar em obras em loco. Então, a construção industrializada, ela é um sistema construtivo que pode sanear essa questão. As obras industrializadas, pré-fabricado de concreto, têm duas características principais. Uma é o fato de que a estrutura é produzida fora do seu local de uso definitivo. E os elementos passam por situações transitórias. Seria a produção estaria relacionada à desforma dos elementos, o saque, o armazenamento, o transporte e a montagem. O outro aspecto importante são as ligações. E as ligações, elas conectam os elementos na área de montagem, em campo. Após a realização dessas ligações, a estrutura apresenta estabilidade e robustez. Esse vídeo ilustra a montagem de uma estrutura em concreto pré-fabricado aqui na Zona Norte de São Paulo. É uma edificação comercial, um shopping com 120 mil metros quadrados. E essa estrutura pré-fabricada, ela, para ser executada, ela precisa de um sincronismo de todas as atividades em campo. E esse planejamento já está vinculado à liberação das fundações para que a montagem ocorra nessa sequência de montagem. A estrutura, ela apresenta também, pré-fabricada, a necessidade de um planejamento do canteiro. Deve-se estudar por onde vão entrar os equipamentos de montagem, as carretas. A estrutura pré-fabricada, vocês vão poder notar no vídeo, que o complexo, né, desse empreendimento faz parte também uma torre convencional no sistema in loco. E a velocidade de execução do pré-fabricado é muito maior quando comparado ao sistema convencional. E uma estrutura como essa faz uso de muitas ligações com chumbadores pré-instalados e, em alguns casos, também pós-instalados. Para que isso ocorra, principalmente nos chumbadores pré-instalados, é necessário que, durante a fase de fabricação da estrutura pré-fabricada, tanto o projeto como a confecção dos elementos, dos insertos, dos chumbadores, ocorra previamente para que eles possam ser moldados junto à estrutura. É possível, então, acompanhar a velocidade de execução do pré-fabricado. A área do pré-fabricado desse empreendimento é muito maior quando comparado à torre in loco, e a vantagem do pré-fabricado fica evidente nesse sentido. A fachada da torre in loco é envidraçada, com uso de chumbadores. E a obra tem 8 pavimentos completos, 120 mil metros quadrados. São 3 pavimentos destinados à área comercial e 5 destinados a estacionamentos. O que é possível afirmar é que não existe construção industrializada sem a consideração das ligações. Elas conectam todos os elementos, né? Existe uma variedade bem grande de chumbadores que são empregados em ligações. Chumbadores pré-instalados, pós-instalados, com ancoragem mecânica, química, com diferentes mecanismos de funcionamento. Os pré-instalados, eles têm a característica
de serem executados antes da concretagem dos elementos pré-fabricados. E existem uma grande variação de chumbadores pré-instalados. Alguns com dispositivos de ancoragem na extremidade, outros com dobras a 90 graus, 180 graus, ou mesmo retos. E o que é importante nesse caso é que esse projeto de chumbadores e a entrega dos chumbadores ocorra previamente à execução, para não atrasar o cronograma da obra como um todo, né? Os pós-instalados, eles têm a característica de serem executados depois da estrutura estar pronta, e existem uma variação de tipologias de chumbadores, de expansão, parafuso de concreto e nichos. Ô Marcelo, até é importante nessa parte, né, que dentro do que o projeto pede, né, existem vários tipos de chumbadores que podem ser empregados, né, então é importante, da nossa parte como indústria, né, analisar a tipologia do projeto e tentar identificar qual que é o elemento que melhor vai performar para esse processo de ligação, porque vocês têm todo um detalhamento das cargas que precisam aguentar todos esses componentes, né? E essa ligação da comunicação, ela tem que fazer um casamento perfeito com o tipo de chumbador que vai ser empregado. Tanto os que você passou, que são os pré-instalados, né, que a gente tem que projetar de acordo com a necessidade, tamanho, comprimento, dimensional, né? Quanto efetivamente os pós-instalados, que são os mais comuns, né? E eles têm que atender da mesma forma toda essa dinâmica. E é fundamental essa interação entre o fabricante e quem está fazendo o projeto. E cada empresa tem uma quantidade diferente de chumbadores, soluções diferentes. Essa interação é fundamental. Dentro das possibilidades, os de ancoragem mecânica, também existe uma gama muito grande de chumbadores. Bem específico até, e você colocou uma imagem interessante no slide, que é justamente que mostra a diferença, né? Porque muita gente pensa que quanto mais chumbadores você tiver, você vai ter um melhor resultado, e na verdade não é isso que acontece. Você precisa ter um distanciamento, porque senão um acaba influenciando a performance do outro. Então você, em vez de ter uma situação mais resistente, você acaba fragilizando o ponto de fixação. Então, ter esse conhecimento, saber como funciona o comportamento de chumbadores é super importante para o projeto que você vai fazer. Porque realmente não adianta criar um layout milaborante, né, sem pensar da forma como eles vão atuar dentro do projeto, né? E entender que essas interferências devem ser levadas em consideração no cálculo. Perfeito. A proximidade, a distância das bordas, a distância, o efeito de grupo, né, dos chumbadores. A ancoragem química também é uma possibilidade nos chumbadores pós-instalados. E a ancoragem química tem uma característica também importante, que é a questão da homogeneização do material. Então a aplicação é muito importante. Essa é a questão do aspecto visual desse adesivo, né? Isso pode significar o bom funcionamento ou não desse chumbador. Então é fundamental que a aplicação e a correta interpretação da mistura seja feita em campo, né? Perfeito, porque todo o desempenho, a performance, ela está ligada à forma como você vai aplicar. Porque os chumbadores químicos, em sua grande parte, são bicomponentes. Então, tem todo um sistema que faz uma mistura homogênea. Se você, em algum momento, não se atentar ao processo, o resultado final não vai ser aquele esperado. Então, você não vai ter aquela carga que foi projetada, aquela performance que foi desenhada, projetada. Então, o material em campo, o operador, ele tem total domínio de como que é o sucesso da obra. Então a gente precisa estar sempre, nós como empresa, né, estar sempre capacitando o pessoal da ponta, porque é eles que vão fazer o grande sucesso do que foi projetado, do que nós como indústria projetamos como produto. Então esse acompanhamento, ter esse cuidado com o procedimento, limpeza de furo, no caso dos químicos é essencial, porque ele trabalha por aderência, né? Então essa atenção aos detalhes é fundamental quando a gente fala de fixação. E a importância do projeto também.
Então, o projeto, cabe ao projeto o quê? Escolher a melhor solução dentre tantas tipologias de chumbadores, né? Essa seleção é fundamental. Após a seleção, é fundamental também o correto dimensionamento. Existem várias referências no mercado, normas, catálogos, normas nacionais, internacionais, boletins informativos. E após esse dimensionamento, considerando o estado da arte, é fundamental a compatibilização com as interferências. Então, por exemplo, nos chumbadores pré-instalados, a compatibilização das grapas de insertos ou mesmo dos chumbadores com a armadura longitudinal dos pilares é fundamental. Nos pós-instalados também. Por quê? O ideal é que sempre faça esse mapeamento, porque, caso contrário, vai existir retrabalho em obra, colisões, que é muito comum. Então, a compatibilização das interferências, ou mesmo no pré-fabricado, em alguns casos, tem tubos de água pluvial embutidos nos pilares, ninguém vai querer fazer um furo no tubo de água pluvial para instalar, né? Exatamente. Então, prever tudo isso, né, dentro da concepção do projeto é fundamental, né? Outro aspecto é a interação com os outros projetistas. Então é muito comum no pré-fabricado de concreto existirem sistemas complementares, como cobertura metálica, fechamento metálico. E os chumbadores é que conectam esses dois sistemas construtivos. Então essa interação, considerar no modelo de dimensionamento a integração entre esses dois sistemas é fundamental. E considerar as particularidades. O pré-fabricado de concreto tem algumas tolerâncias, algumas folgas que são diferentes, por exemplo, das estruturas metálicas. E essa ligação tem que prever essas tolerâncias de execução. Sim, o chumbador ele nunca pode ser o limitante da estrutura, né? Então a gente tem que sempre desempenhar um produto ou uma forma, uma solução que se adapte ao modelo do qual a estrutura foi concebida, né, pela concepção dela. E é justamente por isso que a gente procura evoluir sempre em sistemas, em formatos, em formas de atuação dos chumbadores, para que ele possa sempre performar naquilo que foi idealizado, para que ele realmente não seja um fator limitante, mas que ele participe de todo o processo, de todo esse agrupamento de outras atividades que precisam ocorrer dentro da obra, né, para que possa performar sempre melhor, né? E temos também a importância da execução. A execução é fundamental que seja feita da forma mais correta possível. Para ela ser feita da forma correta, é necessário que exista treinamento das equipes, né? E esse treinamento das equipes, ele também deve ocorrer, além de ser feito esse treinamento com testes práticos, é fundamental que seja feita a leitura dos catálogos e das fichas técnicas pela equipe de execução. Quem está executando a instalação do chumbador precisa compreender o conceito daquele chumbador, daquela ligação, para que ele possa fazer a correta aplicação. A gente até brinca que não é simplesmente pegar um produto, tirar da caixa e dar na mão do operador, né? Tem muita técnica envolvida. A gente sempre fala que fixadores são sempre elementos de segurança. Então, eles estão sempre envolvidos em situações de alto risco. Então, você precisa capacitar o operador, né, com treinamento, com todos os procedimentos, porque ele tem que entender que aquilo que ele colocar de maneira incorreta, qual que é o prejuízo que aquilo vai trazer. Não prejuízo financeiro, prejuízo material, mas com relação à vida, porque a fixação ela vai estar sempre prendendo algo, vai estar sempre sustentando uma estrutura. Então, esse acompanhamento com o time de campo, ele é fundamental. E, de novo, parte de nós da indústria, né, capacitar cada vez mais o time de campo. Porque, de novo, o sucesso do nosso produto está na relação de como ele é aplicado, como que existe a efetividade da aplicação. Então, esse acompanhamento ele tem que ser contínuo, e esses treinamentos são fundamentais. E esse monitoramento que você estava comentando está relacionado após esses treinamentos e esse estudo, deve existir um monitoramento para se certificar de que todas as melhores práticas estão sendo seguidas. Então, e outro aspecto importante na construção industrializada
é o desenvolvimento e uso de gabaritos. Porque a construção industrializada, ela exige precisão. Então, na obra, é fundamental que se utilize gabaritos para garantir o posicionamento tanto dos pré-instalados, como também dos pós-instalados. A gente nunca pode ter uma situação, né, de você prever uma montagem de uma chapa ou de um console, né, e na hora que você vai posicionar as estruturas, os parafusos estão todos tortos. Você não consegue fazer o encaixe. E aí, em cima disso, você tem o retrabalho, porque você já se antecipou, você já preveu, por ser uma construção pré-fabricada, né, industrializada, que tem que ser muito rápido. Então, as coisas têm que se ligar de uma maneira muito forte, né, e uma dinâmica muito grande. Então, esse tipo de retrabalho você consegue evitar muito com essa questão do conceito de gabarito, de topografia, de precisão. E realmente, os chumbadores só vêm agregar nisso, porque não adianta você ter o correto treinamento, a correta instalação, sendo que a forma como eles foram colocados não casa com o projeto. Então, não vai ter eficiência nenhuma nesse caso. Né? Perfeito. E também a importância da comprovação do desempenho. E como que nós podemos comprovar o desempenho da solução? Confeccionando, por exemplo, protótipos. Então, se confecciona um protótipo, se realiza uma prova de carga, e se naquela prova de carga o resultado não for o esperado, se redimensiona, se revalida o modelo de dimensionamento. Sim, é até importante isso porque todos os processos dos chumbadores, todos eles já são testados antes do mercado. Mas a gente tem situações específicas de tipos de montagens, de tipos de aplicação, e nós temos a mão de obra. Sempre vai parar na mão de obra. Então, quando a gente vai para um ensaio de performance em campo, a gente não está testando efetivamente o produto, a gente está testando o sistema. O que é o sistema? Produto, método de aplicação e o dimensionamento que foi feito. Então, esse tipo de corpo de prova, de testagem em campo, ele é fundamental para quê? Para dar segurança para vocês que fazem os projetos, né? E até para nós que somos os fabricantes de materiais, porque a gente garante que toda a cadeia foi respeitada e você tem efetivamente aquilo que foi calculado de forma prática dentro da aplicação. Né? Eu vou apresentar aqui um vídeo. Esse vídeo, ele ilustra bem essa questão da prova de carga e todas as etapas, desde da realização do furo, da limpeza. Aqui no caso é um chumbador mecânico de expansão. E muitas vezes um chumbador que não é bem instalado, por exemplo, um chumbador de 3/4, são 19 milímetros, se é executado com um furo de 20 milímetros, esse 1 milímetro pode significar a diferença entre o chumbador ter ou não o desempenho. Né? E uma prova de carga vai elucidar essa não conformidade, né? Vamos chamar assim. E até é interessante entender os métodos de falha dos chumbadores, né? Qual que é o comportamento? Porque conhecendo esse comportamento, a gente consegue validar dentro do sistema o que é o limitante. No caso do exemplo aqui, a gente tem uma falha de ruptura em cone de concreto, né? O que aconteceu? O chumbador ele aguentou o esforço, o concreto é que foi o limitante do sistema. Então, se o concreto tivesse uma resistência maior, a gente teria mais carga dentro do sistema. Então, o que essa informação traz para nós? Se a gente precisa melhorar a performance, nós temos que ou aumentar a questão do embutimento ou reforçar o concreto para que ele consiga resistir àquilo que a gente pede em projeto. Né? Um outro aspecto também é muito explorado são as construções híbridas, né? E as construções híbridas, elas combinam diferentes sistemas construtivos. Pode ser um sistema metálico, em concreto pré-fabricado. E o que vai unir esses sistemas? Né? Na construção híbrida se explora o melhor de cada material, o maior potencial de cada sistema construtivo. O que vai unir são chumbadores, que fazem essa conexão. E é muito comum se utilizar na construção híbrida sistemas industrializados. E esses sistemas industrializados podem ser combinações de concreto pré-fabricado com estrutura metálica, pode ser combinações de concreto pré-fabricado com sistemas em madeira.
existe uma variação bem grande de possibilidades. Para que a estrutura pré-fabricada, o sistema industrializado, seja bem sucedido, junto com a utilização de chumbadores pré- e pós-instalados, é necessário que exista planejamento, conformidade, previsibilidade e segurança. É isso que se espera no sistema industrializado. Existe uma diferença grande entre improviso e imprevisto. É sutil a diferença, mas existe uma diferença grande. Imprevisto é algo que não foi planejado. Já o improviso é algo que é feito sem o devido cuidado, sem o devido estudo. A construção industrializada não combina com o improviso. E eu posso complementar que a ancoragem também não combina. Até isso que casa bem dentro das estruturas, porque, de novo, a gente está falando sempre de sistemas de segurança, né? A fixação é um item de segurança. Então você não tem como improvisar com segurança. Você tem que ter planejamento, confiabilidade, controle. É isso que a segurança nos pede, né? E os chumbadores vão nessa linha também. E a mensagem que eu gostaria de deixar, final, seria que não existe futuro sem a construção industrializada. Agradeço a todos. Obrigado. Eu queria agradecer também, Marcelo, a sua presença aqui, o que foi explanado. Para nós da Âncora, é grande de relevância ter a sua presença, falar um pouco do sistema, né? Porque isso, a gente precisa ter essa proximidade com a indústria, com os fabricadores, com os métodos construtivos, porque a gente ganha nesse sentido também, porque a gente entende a necessidade de vocês e a gente vai evoluindo cada vez mais para conseguir processos, produtos que vão atender a demanda do mercado e a demanda da industrialização, porque como você falou, a industrialização é o futuro, a gente já está sofrendo com muito essa questão de mão de obra e eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, a palestra, e muito obrigado. Eu que agradeço a Âncora, obrigado a todos.